Ganhar Fla-Flu é normal? Depende, para quem? O Flamengo conquistou seu 40º título carioca no empate de 0-0 ali com o Fluminense, na disputa de pênalti. O Guga, daquele famoso meme do Flamengo campeão da Libertadores ali em 2019, né? O Guga, que é flamenguista, perdeu o pênalti, deu essa moral pro Mengão e o Flamengo se consagra aí com o 7º tricampeonato seguido, beleza? E aquele porradeiro sincero lá na final do Campeonato Mineiro, hein? Cruzeiro e Galo, Cruzeiro 1-0, se sagrou campeão com muita provocação do Caio Jorge, do time de Cruzeiro. E no final do jogo a gente teve aquelas cenas lá de briga generalizada, enfim, a porrada comeu sincera, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque o destino reservou um Flamengo e Cruzeiro ali para quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Léo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro de um lado, Tite, ex-técnico do Flamengo, e saiu também muito criticado, time rubro-negro. Então tem esses temperos aí pro Flamengo e Cruzeiro de quarta-feira. Igor aqui, pode ir o canal, então já deixa teu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha, comenta aí o que você achou desse primeiro jogo do Léo Jardim, já disputando um título. A gente estava falando ontem no bar, né, tomando um gelo, a gente chegou a gravar uma live, quem assistiu viu ali. Ele levou, comentamos um pouquinho essa escalação, a galera achou que ele jogou para a torcida, né, escalou o time ali que foi para o Mundial, campeão o ano passado com o Felipe Luiz também, não inventou muita coisa. Eu achei que ele já teve uma atitude um pouco impopular, né? Porque apesar de estar mal, a maioria da torcida provavelmente queria ver o Paquetá ali jogando na do Carrascal, que não vem bem, e ontem fez mais um jogo horrível. Enfim, algumas atuações muito abaixo, mas o Flamengo começou bem o primeiro tempo. O Fluminense, a gente disse antes do jogo que vinha jogando o melhor futebol do Brasil. Ontem não mostrou isso. O Flamengo foi superior no primeiro tempo. A gente até falou que uma das características do Léo Jardim na maioria dos seus trabalhos é a transição rápida, não ficar muito tempo com a posse de bola, ser um estilo de jogo mais agressivo quando tiver com a bola, ir direto em direção ao gol de maneira mais rápida, com transições rápidas ali do meio campo para o ataque, a bola não fica parada há muito tempo no meio campo. Ontem foi diferente disso, até porque, assim, ao meu ver, e acho que de toda a torcida do Flamengo, e além das experiências, né, os técnicos que tentaram esse estilo de jogo no Flamengo não tiveram muito êxito, né, não duraram muito os seus cargos também. Então, não acredito que o Léo Jardim vá manter essa característica que ele mostrou em outros times. E o Flamengo ontem tentou ficar com a bola no primeiro tempo, apesar de uma atuação um pouco abaixo, principalmente do Arrascaeta, mas o Carrascal também muito mal, errou tudo que tentou. Samuel Lino mal demais também. Enfim, o Arrascaeta sumido, apagadíssimo de um jogo. Um cara que nem ele, que é importantíssimo em finais, principalmente. Em jogos decisivos é um cara que aparece muito, sempre deixa sua marca. Ontem a gente não teve isso. Léo Jardim também, sobre a primeira atuação dele ali no Flamengo, né, na beira do campo. Ele repetiu, eu acho que ele repetiu um dos erros ali do Felipe Luiz nas mexidas. O time entrou bem, mas nas mexidas o time caiu. Ele fez mais do mesmo que a gente já estava acostumado. Até que eu falei anteriormente também, antes desse jogo, quando ele foi contratado, não dá para esperar uma mudança drástica agora nesse primeiro momento. Mas eu esperava um pouco mais de personalidade nas mexidas, né? O Arrascaeta, como eu já disse, estava se arrastando em campo. O Pedro, por mais que não esteja no auge da sua técnica, não vou nem falar só fisicamente, que a gente já é um discurso repetitivo e é um erro que não deveria estar acontecendo já nesse momento da temporada, né? A gente já está em março. Então, o Pedro, mesmo abaixo, ele vinha tentando, se apresentando, até saindo da zona de conforto dele lá da frente para tentar participar um pouco da criação das jogadas. E foi o primeiro a sair para a entrada do Plata, que, porra, ele, ao contrário de grande parte da torcida, eu não acho que ele seja um jogador que não presta. Enfim, ele tem muitas valências necessárias para o time, mas é um cara que é alérgico a gol, que não decide as jogadas ali da melhor maneira, enfim, nem se apresenta tanto quanto deveria
lá na frente. Mas aí o Léo Jardim tira o Pedro, deixa Samuel Lino, Arrascaeta, Carrascal muito mais tempo do que deveriam em campo, né? Faz mexidas protocolares ali no meio, como já vinha acontecendo. Então esse eu acho que foi um ponto negativo da estreia dele. Para mim, o principal ponto negativo, porque acho que, como eu disse, não tinha nem tempo hábil para ele fazer muita coisa. Um time que já vem jogando junto da mesma forma há mais de um ano. Então também é difícil implementar na cabeça dos jogadores um outro modelo de jogo com 4 dias, 5 dias de trabalho. Então não vi com tanta surpresa. Minha surpresa maior foi o Fluminense, veio muito mal no segundo tempo, deu uma melhorada até com a queda técnica física dos jogadores do Flamengo e depois piorando ainda mais, tirando um jogador que podia fazer um pouco mais, trazer um pouco mais de risco, de perigo, uma preocupação a mais que o Fluminense poderia ter na defesa. Então foi um jogo um pouco abaixo do que eu esperava um jogo bem melhor. O jogo foi até se o Fluminense tivesse conseguido implementar o seu estilo de jogo, o que vinha jogando anteriormente, daria mais trabalho ao Flamengo e talvez abrisse até espaço para algo que o Léo Jardim gosta de fazer, que é essa transição rápida, apesar de não ser a principal característica dos jogadores do Flamengo. Mas eu achei que o Fluminense daria mais trabalho, principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Fluminense vem, melhora um pouquinho, mas o jogo continua abaixo do que as duas torcidas esperavam. Mas apesar disso, desse jogo muito ruim, é um título. Isso pode servir animicamente para o grupo, para dar mais tranquilidade para o começo de trabalho. Claro que se perdesse esse título para o Fluminense, não vou ser hipócrita aqui. Para mim, a parte irrelevante da temporada acabou agora com o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca não serve para nada que não seja zoar o rival, dar uma gastada. Mas hoje em dia também isso nem tem ficado tão forte e é um sintoma de que realmente nem os torcedores se empolgam com o Campeonato Carioca, mesmo tendo bastante clássicos ali no começo do ano. Tem a zoação e tal, mas, porra, para quem viveu o Campeonato Carioca ali na década de 2000, até 2015 ali ainda tinha um sabor mais especial. Hoje em dia, então, acabou essa fase relevante ali, tirando os times que ainda tem. Esse ano teve o começo do Brasileiro mais cedo e o campeonato regional, os campeonatos estaduais eram um empecilho desnecessário para os times grandes, né? Até porque a gente sabe que mesmo que não valha nada, o, é um mesmo que não valha nada o campeonato, não vou só falar do campeonato o carioca, os campeonatos regionais, eles servem para plantar crises nos clubes. Tá aí o exemplo do Flamengo, né? É claro que essa crise não foi plantada só por isso. Tem muito da perda das finais ali para Corinthians e para o Lanús. Mas enfim, acabou o Campeonato Carioca, o Flamengo conquista seu 40º título, é o 7º tricampeonato seguido que o Flamengo faz na sua história. Amplia um pouco até a vantagem para o Fluminense mesmo. Eu achei que o Fluminense de repente viesse com mais, até porque a torcida a cobrança do Fluminense em relação a outros títulos é menor do que para o Flamengo, então eu achei que o time viria com muito sangue nos olhos para conquistar esse título, algo que não aconteceu. Agora focar no Brasileiro, Campeonato Brasileiro que reserva ali um jogo com um sabor especial nessa quarta-feira. O Flamengo vai jogar com o Cruzeiro. E aí, meu parceiro, beleza? Boa noite, Boa. Cruzeiro que acho que todo mundo já viu como é que foi essa final entre a Raposa e o Galo. Caralho, que falar do Caio Jorge, né, mano? Caio Jorge, eu sou muito fã do Pedro, geral tá ligado nessa parada, mas o moleque parece que tem a cara do Flamengo mesmo. Podia ter vindo no começo do ano. Pra mim já tá na frente da corrida aí pela vaguinha na seleção do Pedro. O Pedro nessa briga aí contra o generalizada do Galo estaria rezando no cantinho dele. Caio Jorge partiu pro mano a mano sincero, deixou uns dois no prejuízo pelo menos e ainda saiu provocando o rival ali. Papaião, papai cuida, com a camisa da Raposa, com a foto dele ali, o bonequinho de pelúcia do Galo no colo. Enfim, o Cruzeiro ganhou de 1-0, também é um respiro pro Tite, que vinha muito pressionado, a torcida
no final do jogo, que vinha vaiando a todos os jogos do time há um bom tempo aí, cantou o nome do Tite no final do jogo. Os jogadores deram moral para ele também depois. O Pedrinho BH também deu declarações ali de que o Tite nunca esteve ameaçado, de que ele é muito importante, organiza muito o clube, até fora da função de técnico ali à beira de campo. Então, quarta-feira, Tite, que é um personagem muito criticado pela torcida, pelo momento que teve no Flamengo ali, vai jogar no Maracanã, enfrentar o seu ex-clube, e ao mesmo tempo o Leonardo Jardim, que saiu do Cruzeiro no final do campeonato do ano passado e disse que não treinaria outro clube no Brasil que não fosse a Raposa. 3 meses depois assume o Flamengo, enfim, que não tem a rivalidade que tem contra o Galo, mas foi o campeão brasileiro, foi um cara que atrapalhou os objetivos do Cruzeiro no ano passado, né? Vale lembrar que o Cruzeiro, ano passado, não perdeu para nenhum dos clubes que disputavam o título, não perdeu para Flamengo, não perdeu para Palmeiras, enfim, nos jogos grandes se colocou de maneira invicta, fez um belo trabalho o Leonardo Jardim, tinha admiração dos torcedores do Cruzeiro, que foi por água abaixo agora com essa contratação pelo Flamengo. O Cruzeiro é um bom time, a gente vai ver também outro sabor especial no jogo, vai ser o enfrentamento do Flamengo com o Gerson. Quero saber, estou muito ansioso para ver como vai ser o comportamento da torcida com ele. Eu gosto da postura que o Flamengo, que a torcida vem tendo nesse episódio. O Gerson aí, colocando o clube acima de tudo, entendeu o lugar do jogador e a escolha do jogador, o posicionamento que ele e o pai dele vem tendo ao longo da carreira. Então isso eu acho uma atitude positiva da torcida do Flamengo. Vamos ver o que espera a gente para esse jogo de quarta-feira. Eu vou esperar um jogão, vai ser o segundo jogo do Leonardo Jardim. Como eu disse, os campeonatos estaduais vão dar um ânimo especial para os dois clubes que vinham em crise e com questionamentos da torcida. Vamos ver o que nos espera para esse jogaço de amanhã, beleza? Então deixa teu like, comenta aí o que você achou dessas finais, do porradeiro sincero que rolou lá em Minas Gerais. E é isso, rapaziada, tamo junto.